noite a todos. Esse tema, Laços de Família, ele originou-se de uma solicitação. Não sei se vocês já tiveram outro tema de família esse mês. Não, né? É que a FEB nos orientou a que as casas espíritas abordassem esse tema. Então, estão muitos palestrantes aqui na região fazendo e abordando o tema família. E tem a ver por duas razões. Em muitas reuniões, tanto da FEC quanto da FEB, começou-se a discutir nos grupos o que aconteceu durante a pandemia. E muitas famílias se desfizeram, e muitas famílias se obrigaram a ficarem presas dentro de casa. E aí surgiram os conflitos, reacenderam velhos traumas, velhas brigas. Então isso, a partir do começo de 2022, mais ou menos, né, que começou essa onda desse problema a ser trazido nas reuniões pelas casas espíritas, pelos grupos de atendimento espiritual, focou-se muito nessa discussão. Do que estava acontecendo? Por que está acontecendo dessa forma? E um outro fator também importante foi levantado, esse na área de atendimento da família, infância e juventude. O uso das redes sociais e o uso das telinhas tem afastado os membros da família. As pessoas estão se isolando num mundinho e deixando, então, de compartilhar essa tão necessária união familiar, né? Esse convívio que a família nos traz como espíritos que estamos em evolução. Então, sempre que se reúne as reuniões federativas, a gente sempre traz algum tema que esteja pipocando, né, nas diversas casas espíritas e começa a se discutir. Então, esse, sobre as questões familiares, tem sido um tema também bastante frequente. Assim como a volta, né, dos trabalhos e tal, que as pessoas começaram a não mais voltar, inclusive por causa do uso da internet, né, as questões do online e tudo mais. Então, esses temas sempre são recorrentes. Então, eu preparei esse material, e estou levando também já para algumas casas espíritas, com um foco, uma reflexão do porquê, né, que a gente tem os laços de família. Qual a importância da família? Esse núcleo, essa união de espíritos dentro de um lar, dentro do mesmo teto, né? Deixa eu achar aqui. Por que eu não vejo? Tem duas falácias que eu achei muito interessantes. São falácias, ou quase que sofismas, né? Esse aqui do eu não pedi para nascer, que muitos jovens, adolescentes principalmente, usam isso contra os pais, né? Muito recorrente isso. Acho que todo mundo já ouviu alguém falar sobre isso. Principalmente filhos pequenos, né? Pequenos. E esse outro aqui, ó. Família a gente não escolhe. Os amigos, sim, nós podemos escolher. Quem é que nunca ouviu também? Agora, o pior são adultos falando isso. Adultos que vira e mexe falam isso. O interessante dessas duas falácias aí, desses dois sofismas, é que isso já expõe, já deixa, né, quando se usa essas frases, já se expõe uma certa intolerância dentro do núcleo familiar. É quando alguém exterioriza algo que não está legal, que não está, pelo menos naquele momento, correspondendo à expectativa dela. Então a gente já vai entendendo, né, que alguma coisa não está totalmente correta. E o Espiritismo vai nos ajudar, tanto num quanto no outro, que não é bem assim.
que as coisas não são assim. E a gente vai entender por quê, né? A gente começa por ele. O Mestre Jesus, ele traz no evangelho dele muitas passagens onde ele valoriza a família. Ele valoriza. Inclusive, ele dá ênfase quando ele nos reporta sobre a importância que nós devemos dar aos pais e às mães, né? Quando, na verdade, ele está ali reafirmando os mandamentos. Quando ele fala que a gente precisa se respeitar pai e mãe. Mas, no Evangelho, tem uma passagem que tanto está em Mateus, quanto está em Lucas, quanto está também em Marcos, né? Os evangelhos sinóticos. E aqui em Mateus está no capítulo 12, quando ele vai falar da verdadeira família de Jesus. Essa passagem é interessante e ela é, inclusive, muito discutida. Todos aqui devem conhecer que Jesus estava na casa de um dos seguidores dele e, estando lá com uma turba, com muitos em volta dele, chegou a mãe e os irmãos de Jesus. E conta no Evangelho segundo o Espiritismo que eles foram lá para trazer Jesus, porque Jesus estava fora de si. Eles não estavam bem. Então eles foram recolher Jesus, mãe e os irmãos. Chegando lá, estava aquela confusão de gente, de seguidores, ouvindo Jesus, a pregação de Jesus. E pediram então a um deles que fosse chamar Jesus. Então, esse seguidor foi até lá na casa e virou mestre. Sua mãe e seus irmãos lhe chamam lá fora. Ou algo assim. E Jesus fala então: quem são minha mãe e meus irmãos? E olha para os que estão em volta e fala: eis aqui minha mãe e meus irmãos, que são aqueles que seguem a palavra e a vontade de Deus. Esses são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. São esses que seguem a palavra de Deus. E aí, quando a gente vai interpretar ao pé da letra, existe aí uma contradição de Jesus. Quando Jesus fala, ele reafirma que está no mandamento que nós devemos honrar pai e mãe, respeitar pai e mãe, respeitar os preceitos da família, numa passagem dessa, numa análise superficial, a gente vai chegar à conclusão de que Jesus está se contradizendo. Mas, quando a gente vai e tira, sim, o espírito da letra, a gente vai entender que o espírito da grandeza de Jesus, o espírito puro, não se contradiria assim dessa forma. E o que, na verdade, ele está fazendo é aproveitando uma oportunidade, através do simbolismo que o Evangelho nos traz, para nos mostrar que a nossa família é muito maior e não é apenas a família consanguínea, aquele núcleo reduzido. E sim, é muito maior. Ele faz-nos entender a grandeza da nossa família, porque quando ele nos diz, são aqueles que fazem a vontade de meu Pai, são aqueles que já entenderam a grandeza de Deus e já são o quê? Filhos de Deus. Então somos todos irmãos dentro desse conceito. E aí ele nos traz a importância da família, porque ele nos mostra essa grandeza, né? Porque a gente se vê às vezes sozinho. Somos individuais, somos seres individuais, fomos criados individuais. Porém, a doutrina espírita vai nos ensinando que sem um núcleo familiar, a gente não desenvolve aquilo para que nós fomos criados, que é a nossa evolução. E para que a gente possa evoluir, a gente precisa reencarnar.
E a reencarnação sozinho a gente não dá conta. Nós não somos seres ou animais que conseguem, ao ser gerados, viverem isolados e sozinhos. A gente precisa de cuidado, a gente precisa da família. Não é à toa que nós somos assim, animais desse jeito, né? Só que o Espiritismo vai nos ajudar a entender que a nossa família é muito maior do que essa apenas consanguínea. E essa reflexão e esse entendimento que nós espíritas temos sim ao nosso lado e a nosso favor, para que a gente leve do dia a dia essas situações, que a gente consiga entender, né, que nós não estamos isolados. E essa figura da engrenagem, ela nos ajuda, pelo menos a mim, sempre é muito forte, porque a gente nunca está sozinho. E assim como uma engrenagem, uma só engrenagem pode movimentar toda a engrenagem, só uma dos elos ali, a gente entende que o funcionamento de um repercute no funcionamento de todos. Então, essa ligação que nós temos é muito maior do que a gente possa imaginar simplesmente quando a gente pensa na nossa família, no nosso núcleo. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no texto que é honrai vosso pai e vossa mãe, Kardec já nos ajuda a entender um pouco melhor isso. O título do texto é A Parentela Corporal e a Parentela Espiritual. E ele vai nos ajudar dizendo: os laços do sangue não estabelecem necessariamente vínculos entre o espírito, entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O corpo procede do corpo. É um corpo que gera um corpo. Agora, um espírito não gera outro espírito, na verdade, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. E a gente vai construindo, então, esse pensamento. É tipo o Ege de um, né? Que a gente vai construindo o pensamento e a ideia. E lá ele continua. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações. Agora é interessante a gente parar nessa palavra simpático, porque simpático não é aquela pessoa agradável, nesse caso. Simpático é que tem afinidade moral, similitude no sentir e no pensar que aproxima duas ou mais pessoas, é que tenham sintonia. Simpáticos é que tenham sintonia. E quem estuda a mediunidade sabe que sintonia pode ser pro bem ou pro mal. Então, somos espíritos simpáticos. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos. E isso pode acontecer em muitas famílias e acontece, né? Que a gente pode ser estranhos. Alguns membros são simpáticos, outros podem vir agregados, estranhos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que a eles serve de provação. Continuando, né? Há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as pelos laços corporais. Então ele vai falar que as primeiras, os laços espirituais, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma, que a gente se perpetua no outro plano. É muito maior. Através das várias migrações, que seriam as várias reencarnações. As segundas são frágeis como a matéria. Se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente na existência atual, que o que é que está acontecendo, que é o que a gente vê na atualidade acontecer. Que Kardec nos traz, né? E isso aqui, Joana de Ângeles nos traz, no livro SOS Família, que é um livro incrível, aborda bastante sobre a família. Olha o que ela nos diz, são recortes que eu fiz, né? São da natureza humana a fidelidade, a cooperação e a fraternidade como pálidas manifestações do amor em desdobramento eficaz. E essas qualidades são pálidas manifestações do amor. É um espírito aprendendo que é o amor. Tais valores se agasalham, sem dúvida, no lar, no seio da família,
onde se arregimentam forças morais e se cadeiam sentimentos na forja da convivência doméstica. Todo mundo sabe o que é forja. Forja que o ferreiro botava na brasa o ferro, tira da brasa, bota na bigorna e dá-lhe marretada e vai forjando, vai formar. Então ela compara a família como uma forja. Então é na convivência doméstica que a gente vai adquirir certos sentimentos e qualidades, e que são pálidas manifestações do amor. Que nós somos espíritos em evolução, estamos aprendendo. E esse texto aqui de Chico Xavier, ou atribuído a ele, né? Tenho certeza, mas é muito interessante porque já diz: já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Ninguém erra de endereço. Nada acontece por acaso. E se essa pessoa veio até nós, entrou na nossa família, faz parte da nossa família, o nosso olhar precisa ser outro. E aqueles que têm acesso à doutrina espírita, graças a Deus, têm essa visão que ameniza muita coisa. Ameniza muita coisa, né? Kardec, lá na questão 775 do Livro dos Espíritos, ele pergunta, né, aos espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Ou se não houvesse família? Uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um aprofundamento no egoísmo. Se nós fôssemos sozinhos, isolados, sem a família, sem essas pessoas ao nosso lado, nós viveríamos no egoísmo, que viveríamos só para nós. E que aprendizado nós teríamos como espíritos ainda imperfeitos, que precisamos tanto aprender para evoluir. Né? Bom, e aí? Eu sempre gosto de trazer a reflexão lá da base. E lá no Livro dos Espíritos, na introdução, a introdução do Livro dos Espíritos, para aqueles que não conhecem, né? Kardec, ao encerrar a organização das perguntas, ele passou a fazer a introdução. E na introdução do Livro dos Espíritos, é como se ele estivesse dando resposta aos detratores da doutrina. Né? E ele começa falando sobre Deus, ele quer provar para as pessoas o que é Deus, a importância de Deus. E é muito interessante, pelo menos nesse início, da gente entender de tudo como funciona, que Deus é eterno, ou seja, ele não tem começo, não tem fim. Ele é imutável, ele não sofre mutações. Que é imaterial porque ele é tudo. Que ele é único, só existe um Deus. Que ele é todo poderoso, que não existe poder maior do que ele e que ele é soberanamente justo e bom. Soberanamente justo e bom, para mim, pessoalmente, funciona como um mantra. Sabe, mantra que é usado lá pelos orientais, que se repetem. Porque se a gente pensar, e toda vez, em todo momento da nossa vida, a gente se imbuir, repetir que Deus é soberanamente bom e justo, tudo o que acontece em nós, para nós e conosco, é porque tem uma razão de ser. E se Deus é justo, a justiça aí quer dizer que ele é igual para todos. Eu jamais posso pensar que Deus está sendo conivente ou melhor para com ela do que para comigo. Ele é igual para com todos. Então, e ele é bom, ele é soberanamente bom. Então, tudo que vem acontecer em minha vida, de alguma forma, é para o meu bem. E se eu me imbuir disso verdadeiramente, tiver certeza disso, em todos os momentos que eu tiver, todos os momentos de dificuldades que eu estiver passando, eu souber que Deus é soberanamente bom e justo, alguma coisa de bom está acontecendo comigo, se não agora, logo mais acontecerá. E ele criou o universo que compreende todos os seres animados, os inanimados, os materiais e nós, espíritos imateriais também. E continuando aqui na introdução, só como formação, né, de raciocínio, continuando, os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível e sua destruição pela morte devolve a liberdade. Kardec aqui já chama a nossa atenção de que nós somos espíritos livres. Enquanto a gente está encarnado nesse invólucro material, nós estamos presos de alguma forma, mas com um objetivo. Não é?
E continuando na introdução, ele continua. Os espíritos, isso aqui também são recortes que eu fiz, né, na introdução. Os espíritos pertencem a diferentes classes, não sendo iguais em poder, nem inteligência, saber ou moralidade. Ou seja, somos todos diferentes. Não somos uns iguais aos outros. Somos diferentes. E isso tem uma importância. Porque os espíritos não pertencem internamente à mesma ordem. Todos melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esse melhoramento se verifica pela encarnação. Se somos espíritos em evolução e passamos por melhoramentos nas encarnações, as encarnações são fundamentais para nós. Então, sem a encarnação, a gente não evolui. Simples assim. Seguindo, também na introdução. A vida material é uma prova, conforme o texto que ela leu, a prova que deve submeter-se repetidas vezes até atingir a perfeição absoluta, até sermos arcanjos, até sermos Cristo. É uma espécie de peneira ou depurador que eles saem mais ou menos purificados. Não é mais ou menos, né? É mais ou menos purificados. Mas olha, submeter-se repetidas vezes a essa encarnação, essa reencarnação, significa que já tivemos muitas famílias, muitas experiências em famílias e teremos ainda muito mais, porque somos espíritos em evolução. E, continuando também na introdução, deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos de que havia saído para reiniciar uma nova experiência material. Devendo o espírito passar por muitas encarnações, conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos ainda as outras, mais ou menos aperfeiçoadas, seja na Terra ou em outros mundos, né? E aí, a gente pula agora para o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, para fazer o encaixe. No seu regresso ao mundo dos espíritos, quando a gente desencarna, a alma reencontra todos os que conheceu na Terra e todas as suas existências anteriores se delineam na sua memória. A gente tem um acesso a todas as nossas existências, a nossa memória volta. Cada um no seu tempo. Com a recordação de todo o bem e todo o mal que tenha feito. E esse todo o mal que a gente tenha feito vai repercutir aonde? Na nossa próxima encarnação. E é interessante que a gente pensar que todos aqueles que já fizeram parte da nossa família, um dia nós reencontraremos, né? Um dia nós estaremos de volta com eles, né? E continuando lá no Evangelho, os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidas pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Isso aqui também é interessante, vale a gente pensar em semelhança de inclinações. Semelhança de inclinações, por exemplo, nós temos, através do Espiritismo, nosso grupo aqui. Então, a gente pode lá também fazer parte de colônias de espíritas, ou de evangélicos, ou de judeus. Tá? Procuram-se. Então, nós nos procuramos por essa afinidade que nós temos. Né? A encarnação só os separa momentaneamente, nesse período curto. Pois que, uma vez retornando à erraticidade, né, enquanto a gente ainda está em espírito errante, a gente não encarnou, está esperando decidir o que vai fazer, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Isso é consolador demais, né? Quando nós estudamos, que entendemos do Espiritismo, saber que é uma viagem, que a gente vai se reencontrar. Né? E quando eu vejo uma foto assim dessas antigas, a gente para e fala assim, nossa, já pensou essa família inteira aqui? Se todos já desencarnaram, todos se reencontraram lá. Se alguns já devem estar encarnados, mas a maioria já se reencontrou lá. Né? É bacana isso. E continuando ainda lá no capítulo 4 do Evangelho, muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo, famílias próximas, agregados, né? E trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento.
Isso aqui é muito interessante, porque quem conhece a literatura, a coleção lá dos 13 ou 14 livros do André Luiz, ele traz muito isso. Essa continuação, né? Então, nas histórias que André Luiz traz, né, ele vai nos mostrando, sempre através do mentor que nos explica, né, o que está ocorrendo, a gente vai entender, e eu acho tão interessante e tão confortador também, quando você vê uma família que ficou e uma família que saiu, ou aquele espírito saiu, e a ligação que existe entre eles ainda. Né? A gente para lembrar no Nosso Lar, no primeiro livro, quando o André Luiz vai se hospedar na casa do Lisias, e lá na casa do Lisias, a avó do Lisias estava preocupada com a neta que ia desencarnar, então assim, existe uma ligação, e aí a gente fala assim, nossa, eu fico preocupado com o meu mentor espiritual, com o meu anjo da guarda, que eu preciso conhecer, que ele está ao meu lado, que ele precisa me proteger, quando na verdade a gente tem uma turma que se gosta, que se ama, que são nossos espíritos familiares, que torcem pela gente, que querem que a gente se dê bem, que querem que a gente faça aquilo que a gente precisa fazer. Isso é tão grandioso, é tão acalentador, né? Continuando, os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Muito ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados, porque nós, quando conseguimos sublimar essa condição de seres encarnados ilimitados que nós estamos aqui, a gente sublima isso, a gente entende essa grandiosidade que é esse mundo espiritual e as ligações que nós temos uns para com os outros. E isso é tão grandioso. E lá nesse livro, ó, Jesus no Lar, do Nélio Lúcio, através de Chico Xavier também, ele nos diz, ó, que o lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Se a gente parar e pensar nisso, do que nós estamos passando, o que acontece conosco mediante esse grupo do qual nós estamos inseridos e fazemos parte, que é a nossa família, de que isso é um curso ligeiro que logo se acaba, mas que sofrimentos e conflitos naturais em círculo são lições. Então, são lições. Então, todo conflito, toda essa situação que acaba acontecendo num núcleo familiar, em uma família, se a gente conseguir entender que são lições necessárias para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento, a gente consegue muito mais, com mais facilidade, entender o que está acontecendo e conseguir lidar com essas situações. Né? E é óbvio que a gente não pode deixar de citar o planejamento reencarnatório. Que, assim como lá naquelas falácias no início aqui do trabalho, quando as pessoas podem eventualmente falar que eu não pedi para nascer, ou que eu não escolhi a família, que a minha família não gosta da minha família, eu caí de paraquedas nessa família, ou essas coisas que a gente ouve por aí. Quando eles descobrirem, quando eles souberem que existe um planejamento reencarnatório, né? A gente estuda isso, você já deve ter estudado, mas eu nunca é ruim a gente lembrar disso, que existe uma afinidade, né, de necessidades num núcleo familiar. Isso é muito maior do que aquilo que a gente consegue enxergar no nosso dia a dia, nos conflitos. Quando a gente entende que aquela engrenagem lá, que uma engrenagem funciona todo o restante da engrenagem, que todos nós estamos ligados, e quando a gente vem fazer parte de uma família, não é a nossa história
história sozinha que funciona, mas a nossa história faz gerar a história dos outros, e as histórias dos outros fazem movimentar a nossa história também. Então é uma ligação muito maior, um planejamento gigante, que só espíritos que têm essa capacidade podem fazer esse tipo de plano para que nós façamos esse nosso trabalho de evoluirmos, né? E lá no Livro dos Espíritos, quem quiser se aprofundar, né, da questão 258 até 273, Kardec faz um apanhado, né, sobre como é a nossa escolha da nossa vivência, como é que é a escolha da nossa encarnação. Ele fala que o planejamento reencarnatório pode ser concebido pelo próprio espírito, que a gente acredita que é o caso nosso aqui. Que nós, como espíritos com E maiúsculo, já estamos ali na condição de pelo menos escolhermos ou decidirmos qual o planejamento que nós vamos fazer da nossa vida, né? Que deseja reencarnar ou por espíritos mais esclarecidos, ou por um grupo de espíritos que vai nos ajudar nesse planejamento, nessas decisões, de que jeito que a gente vai, por causa dessa engrenagem que precisa funcionar muito bem com todo o restante da engrenagem, né? Especialmente designados para essa tarefa. Eu sempre também, quando penso no planejamento reencarnatório, e quando a gente pensa assim também, de que não é só o pai e a mãe que a gente vai escolher. Não são só nossos irmãos que a gente vai escolher. Tudo faz parte, tudo influencia. Aonde nós iremos nascer, na cidade, no país, no continente, o trabalho que nós vamos executar, nossa constituição física. Tudo isso vai influenciar para que aquela engrenagem possa funcionar com harmonia, né? Agora, na outra situação, quando nós não temos condições ainda, né, de usar o nosso livre-arbítrio, Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Isso é no caso das encarnações compulsórias, né? Para a gente não dizer que planejamento reencarnatório todo mundo escolhe, né? Do Sigismundo, para quem lembra ali, do Raquel e Adelino, a questão deles, né? É muito interessante, ele vai explicando pormenorizadamente a situação física, como acontece, a redução do perispírito, é fantástico, né? Então a gente entende como isso tudo funciona e a gente reflete, puxa vida, né? A oportunidade que a gente recebe, essa oportunidade divina de reencarnar e fazer parte de um grupo de espíritos afins ou não afins, mas que precisam, através desse encontro, se afinizar, como é grande, né? A grandeza, né? E essa misericórdia divina para conosco, para que a gente se acerte, para que a gente se resolva. Então, espíritos que às vezes não são afins, eles vêm como pai e filho para que o amor paternal, o amor maternal, transforme esse ódio, esse instinto de vingança em amor. E eles se afinizem. Como isso é bonito, né? E aí, o Evangelho dos Humildes é um livro do Eliseu Rigonati, que ele é um evangelista, e esse texto aqui faz parte lá de quem faz o Evangelho Redivivo. Esse texto eu tirei lá da apostila 2, do Eliseu Rigonati. E ele vai nos dizer, a despeito dos laços transitórios do sangue, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, que é Deus. Não importa a cor, raça, religião, o credo político, e que cada um pertence, a que cada um pertence. Estas coisas são transitórias, fazem parte do material, fazem parte do corpo que vai ficar aqui. E deixam o espírito logo que desencarne. Tudo isso esquece, fica. Também são transitórios os laços consanguíneos pela desencarnação. Estes laços se desfazem, ficam na Terra, permanecendo apenas os laços da afeição e da simpatia que unem os espíritos uns aos outros. Agora, olha que bonito. No mundo espiritual,
nossa verdadeira pátria, não há pais, não há mães, maridos e esposa. Há apenas irmãos, filhos de Deus. E esse texto, que finaliza esse meu trabalho, que eu trouxe para vocês, é que nos faz refletir e que a gente carregue com a gente no nosso dia a dia. Porque conflitos familiares hão de existir, existirão e continuarão existindo enquanto nós estivermos encarnados e estivermos fazendo parte de um grupo de espíritos que se chama família. Vai existir. Mas com esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz e nos dá, nos ajuda a suplantar tudo isso. É tão bonito quando a gente entende que aquele que está ao nosso lado, na verdade, está ali com um propósito de nos auxiliar no nosso crescimento e melhor. E nós também estamos ali para auxiliar ele no crescimento dele, de alguma forma. Então não vai existir esse só. Raras exceções, aquele espírito que veio só para, numa missão, né, de misericórdia para com o outro espírito auxiliá-lo. Porque tudo é um conhecimento, tudo é um conhecer, tudo é um aprendizado que cada um de nós aproveita da melhor forma. E nós que já temos essa consciência e aprendemos isso, cabe-nos o quê? Colocar em prática. E pensem, o quanto seria bom que todos tivessem conhecimento e acesso a tudo isso, para que esses traumas, esses conflitos, essas separações deixassem de existir e as famílias se entendessem melhor como espíritos, filhos do Pai. Não é verdade? Então, essa mensagem que eu trago, esse trabalho que eu elaborei, eu me inspiro bastante e sempre no Evangelho do nosso Mestre. Porque se esse espírito puro, o espírito mais elevado que a gente já conheceu, ele veio no momento certo para que nós, naquela época, lá naquela civilização, tivéssemos acesso a esse manual que é o Evangelho, manual de vida que ele nos deixou. E nesse manual contém todos os ensinamentos, todas as respostas, para que nós pudéssemos ter uma vida melhor e conseguíssemos chegar até onde ele está. Então, que nós, ao fazermos as nossas reflexões, as nossas preces, os nossos estudos do Evangelho e da doutrina espírita, pensemos dessa forma. O que nós estamos adquirindo é um manual para a nossa vida. E que pensemos em nós individualmente, o que nós estamos fazendo com esse conhecimento. Se só estamos nos reunindo e discutindo e estudando para saber, ou se estamos trazendo isso para dentro de nós e colocando em prática, porque nós somos espíritos individuais e nós também temos que pensar na nossa evolução. Então que Jesus esteja sempre ao nosso lado, sempre nos iluminando, sempre nos guiando, e que nós possamos ter ouvidos para ouvir e olhos para ver tudo isso. Que a paz do Mestre fique com todos nós nessa noite e sempre.